E vamos agora falar com a Giovana Baby, que está aqui no nosso estúdio. Ela vai falar sobre esse mês de maio, tão importante, né, para esses movimentos LGBTQIA+. Inclusive, ela está trazendo diversas novidades, mas primeiramente vai falar dessa luta, como é que está sendo essa luta em favor desse público, né, Giovana? Nesse mês que marca o orgulho da população LGBTQIA+, e também dessa luta que vocês vêm há bastante tempo levantando essa bandeira. Bom dia e seja bem-vindo à Notícias de Picos. Bom dia. Antes de tudo, eu quero parabenizar a TV Cidade Verde Picos, que eu estava viajando e recebi essa notícia assim, auspiciosa aqui para a nossa região, ela é de grande importância. E vamos falar aqui do Maio do Orgulho, por quê? Porque 15 de maio é considerado o Dia Nacional do Orgulho de Ser Trans no Brasil, por quê? Porque nessa data, em 1979, se discutiu pela primeira vez no Brasil a possibilidade de organização social e política de pessoas trans no Brasil. E aí instituiu-se essa data por ser ela o dia que nasceu no mundo a primeira organização trans do mundo. Não existia em nenhum lugar do mundo. Todas que tinham mundo afora, elas eram mistas, congregava as pessoas trans, mas no guarda-chuva do G, que é gays, né? E a gente não estava contente com essa história. E aí a gente instituiu a primeira instituição trans do mundo aqui no Brasil, sendo pioneiro para o mundo afora. E o 17 de maio é uma data internacional, que foi quando a Organização Mundial de Saúde tirou do Código Internacional de Doenças a homossexualidade. Na verdade, não é uma data que se comemora pelas pessoas trans, porque as pessoas trans não são homossexuais, são trans, né? Mas a gente comemora em apoio e solidariedade a essas pessoas, porque nessa data a Organização Mundial de Saúde baniu da sua lista de doença a homossexualidade, que passou a não ser considerado mais doença e livrou as pessoas homossexuais de diversas formas de preconceitos e discriminação que eram acometidos. Coordenadora Giovana, assim, você falou dessas datas, da representatividade que tem essas datas. Avançou muito em relação a Picos. Como é que estão as políticas públicas voltadas para este público? Infelizmente, nós não temos políticas públicas nem local, nem estadual. Aliás, também nacional, ela tá engessada, né? Na verdade, engessada não, nunca existiu políticas públicas, existia ações de governo e não ações de Estado, porque para essas políticas ser permanentes, elas precisam ser de Estado. No caso Picos, ela precisa ser uma ação de município e não uma ação de prefeito. E aconteceu há muito tempo atrás, que existiam alguns prefeitos socialistas, né, de partidos socialistas, e houve políticas de prefeito, de mandato, né, e não de município, que de alguma forma promovia a população LGBT, promovia a população de idosos, promovia que o nosso bojo não é só LGBT, a gente abarca todas as siglas das pessoas que são colocadas à margens. Então existiu muita política pública no município de Picos, hoje não existe mais, nós não temos nem orçamento para direitos humanos mais no município, e nós já tivemos orçamento público para promover os direitos humanos e fazer a inclusão de pessoas. Picos, nós temos uma população bastante vasta de LGBTs, de pessoas LGBTs, que conforme a própria Organização Mundial de Saúde, são 10% da população de cada são consideradas LGBTs. E isso, elas estão, nem 2% desse percentual são assumidos publicamente. A maioria vive no ostracismo, vive na clandestinidade, muito suicídio, muita morte causada por suicídio, provocada por questões de orientação sexual e de identidade de gênero. Como é que estão esses dados, Giovana, aqui em relação à homofobia aqui no município de Picos? O Picos a gente não tem dados, mas Picos é um município onde o preconceito ele é de forma hipócrita, assim como acontece no Brasil. Nós temos um comportamento hipócrita da sociedade, da grande maioria da sociedade local. Há de se convir que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. No mundo, nós somos campeão de assassinato de pessoas trans no mundo. E, no entanto, nós somos o Brasil, e quando a gente fala Brasil, nós estamos incluindo Picos, no entanto, mata-se mais pessoas trans no mundo, mas é o país que mais consome serviços sexuais de população trans, no mundo também. Então, há esse desconexo, né? É o país que mais mata, mas é o país que mais tem desejos sexuais por essa população.
E aí, Picos, a gente não tem dados, mas a gente sabe que existe as pessoas não têm muita coragem de expressar a sua homofobia, a sua LGBTfobia local, porque eles sabem que a gente vai partir para cima mesmo, porque é crime ser transfóbico, é crime ser homofóbico. O STF já equiparou ao racismo a transfobia e a homofobia. Então, a gente vai partir para cima e nós vamos cair de pau em cima mesmo toda vez que tiver uma atitude transfóbica ou homofóbica na nossa cidade. E a senhora fala com propriedade a respeito disso, já tem quase 40 anos, né, na questão trabalhando nesses movimentos, né, lutando pelos direitos da população LGBTQIA+, inclusive foi reconhecida, né? Recebeu uma menção honrosa lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Como é que foi receber esse título? Na verdade, assim, eu não sabia. Eu fui convidada de última hora por um vereador lá do município que me mandou um convite, me falou no Instagram. Eu achei qualquer coisa, mas eu tenho muito medo de redes sociais. Você precisa vir a Niterói, que você vai receber uma moção honrosa aprovada por unanimidade pelo plenário da Câmara. E eu fui. Aí, chegando lá, ele sabia mais da minha história do que eu, porque, por exemplo, Picos, você não vê Picos se orgulhar de ter no seu bojo Giovanna Baby, a idealizadora e a fundadora do movimento de travestis no Brasil. Foi lá em 1979 que eu iniciei essa discussão, lá na capital do estado do Espírito Santo. E você não vê Picos se orgulhar disso. Aí os outros municípios do Brasil afora, por exemplo, agora em junho, que também é o mês do orgulho, por conta da passagem do Dia do Orgulho LGBT, eu vou receber a medalha Tiradentes, que é a maior condecoração do estado do Rio de Janeiro, e a medalha Pedro Ernesto, que é a maior condecoração do município do Rio de Janeiro. E já tem um projeto de lei na Leste de São Paulo para eu ser considerada cidadã honorária do estado de São Paulo. Então, é por todo um trabalho que na verdade não é para mim, é para as nossas, que virão depois. Ninguém faz ativismo pensando no seu umbigo. A gente faz ativismo pensando nos próximos, nos nossos e nas nossas, nos corpos e nas corpas que virão posterior. E é importante também que todo esse trabalho, né, que as pessoas conheçam esse trabalho, inclusive está nesse livro, né? Você vai servir também como se fosse um trabalho de pesquisa para as pessoas entenderem um pouco sobre a importância, sobre esse movimento LGBTQIA+, em todo o país. Isso mesmo, Geandra. Esse livro, ele traz a história verdadeira, a narrativa verdadeira do movimento político e social de travestis no Brasil, porque se conta muito por aí, mas não conta a narrativa verdadeira, se inventa, se insere na história. Tem pessoas que o ativismo começou agora, mas já estão se inserindo na história. E a gente, através desse documento, que não existia em hipótese nenhuma, não estava registrado em nenhum lugar, nós registramos e já vai para mais de 20 mil unidades disponibilizadas Brasil afora. A gente fez uma primeira tiragem de 10 mil, esgotou. A primeira tiragem era extremamente gratuita, porque foi um patrocínio do então deputado João Willis. E agora que a gente está comercializando, mas está saindo muito, porque aqui é a verdadeira história. Está toda aqui documentado, inclusive a gente distribuiu para algumas bibliotecas de universidades, para ninguém deixar de contar essa história, ou se deixar de contar, pelo menos não inventar e se inserir onde não estavam. E onde é que está disponível o exemplar? A gente pode comprar na Amazon, pode pedir pelo site da Amazon e também pode entrar pelo site do Fonatrans, que é uma instituição local e que tem feito um trabalho grandioso, que eu acho que posteriormente você precisa chamar o Fonatrans aqui. Nós já qualificamos esse ano 150 mulheres de situação de vulnerabilidade aqui em design de unha, e a gente precisa voltar a falar disso, porque nós não preocupamos só com LGBT. A nossa preocupação é com a população deixada à margem, com a população esquecida, e nós queremos que sejamos um país, um município e um estado livre de todas as opressões e que a gente consiga mitigar os efeitos da pobreza patriarcal que a sociedade, que as pessoas carentes são colocadas. Então, a gente agradece na sua participação aqui no Notícias de Picos, parabenizando também por esse reconhecimento que, graças a Deus, está vindo depois de tantos anos, né, de muita luta. Eu que agradeço e quero dizer aqui, gente, eu faço questão de dizer isso, eu sou fã dessa mulher, ela sabe, desde quando ela era nossa, que aliás ela continua sendo nossa, mas quando você iniciou, então a gente agradece muito, Geandra, a sua abertura, você sempre foi muito aberta às pautas sociais, e eu acho que não precisa ser trans para lutar contra a transfobia, não precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia, e você faz isso da sua forma de imprensa, de jornalista, em fazer com que tenhamos um
município, tenhamos um estado e tenhamos um país livre de todas as opressões. E você, toda a sua trajetória, e esse canal agora promove isso, fazendo com que barreiras sejam quebradas, bolhas sejam quebradas, e a verdadeira história é que nós não queremos destruir a família de ninguém. Nós queremos construir a nossa família e que todas as famílias convivam em harmonia. Obrigada, Giovana, pela sua participação, e as portas sempre estarão abertas.